Você deve estar achando que eu estou de sacanagem, né? 42% da inflação, eu vou dizer da onde que eu tirei esse número, tá bem? Bom, antes de mais nada, eu preciso explicar uma diferença entre escolas de Chicago e escola austríaca. Na escola de Chicago, ou na escola tradicional aí que mede a inflação nos Estados Unidos, é um composto, é um mix de produtos e o governo vai checando a evolução dos preços desse mix, dessa cesta de produtos. Só que lá na escola austríaca, a medida é outra. A medida é outra. Então, para você saber, por exemplo, a inflação medida pela escola austríaca no Brasil, você pega, entra no site do Banco Central e vai ver lá a quantidade de dinheiro que circula no mercado. Então, a partir da quantidade de dinheiro, que hoje não é mais físico, tanto físico tem muita coisa digital, mas enfim, a partir disso, você consegue identificar qual é a inflação. Esse efeito inflacionário real, que quando você joga dinheiro na economia, nem sempre aparece. Ou demora para aparecer. E é aí que está a pegadinha que faz com que você sinta que tem alguma coisa errada e você está perdendo o poder aquisitivo. Então lá nos Estados Unidos, o estadunidense, ele está reclamando muito, ele diz assim, pô, mas está difícil, a coisa está feia, estou tendo dificuldade, sabe? E por outro lado, você vê o Donald Trump dizendo que a economia está indo muito bem. Então eu vou explicar para você o que está acontecendo. Então vou procurar ser didático, o mais didático possível. Então essa diferença de medição entre a escola tradicional lá estadunidense e a escola austríaca cria um abismo muito grande entre o que de fato está acontecendo na economia e o que aparenta estar acontecendo na economia. Então veja, se eu entro lá no Federal Reserve e eu fiz essa pesquisa da quantidade de dinheiro, vamos supor que todo o dinheiro dos Estados Unidos fosse em notas de $1. Tá? Todo o dinheiro que existia lá em 2019 era em torno de 15 trilhões de dólares. Em 2025, esse número está perto de 22,5 trilhões de dólares. Se você faz essa conta, você percebe que houve um aumento de 42%. Então, segundo a escola austríaca, a inflação nos Estados Unidos foi de 42%. Aí você vai pegar os índices do governo estadunidense, e vai fazer o mesmo cálculo e o governo vai dizer que a inflação de 2019 a 2025 é em torno de 22%. Qual que é o problema disso aí, gente? O problema é o seguinte. O funcionário, por exemplo, da Boeing, que fez o ano passado uma greve. Não, esse ano. Que ano passado? Esse ano. Fez uma greve para reposição salarial. Ele pede reposição salarial dentro da inflação do governo. Dentro dos 22,5%, 23% que o governo diz que é a inflação. E não está conseguindo. Então veja, mesmo essa inflação ser praticamente a metade da inflação real, os caras não estão conseguindo o reajuste. Então é por isso, gente. É por isso que os caras olham e dizem, peraí, mas que inflação é essa aí? Não tá batendo. A carne subiu nos últimos anos aí 35%. E o governo vem dizer que a inflação é 3%, 2,8%, 2,9%. Que história é essa? Então o erro, ou a pegadinha, né? Porque isso aí para mim é uma pegadinha, uma forma de enganar o trabalhador. Certo? Uma forma de enganar e explorar o trabalhador. A pegadinha está exatamente nisso. Divulga um dado que não é real. Aí o que acontece? Deus vai dizer assim: peraí, mas se tem tanto dinheiro a mais, não era para a inflação, mesmo a inflação do governo, estar mais alta? Aí é que está o detalhe. O detalhe é o seguinte: o dinheiro acaba sendo escoado, ele acaba convergindo para a mão
da classe média alta e da elite. Esses caras que não gostam de trabalhar ou preferem ficar na maciota, eles pegam esse dinheiro e colocam na bolsa de valores. Então você vê a bolsa de valores inflando, crescendo, 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 crescendo. E dando uma sensação de que a economia está indo bem. É essa a economia que o Donald Trump fala que está indo bem. A economia que remunera os ricos. Não a economia que remunera a classe média baixa e os pobres e miseráveis. Esses estão tomando na cabeça, mas com um porrete daqueles muito grandes. Mas são só eles? É óbvio que não. Tem muita gente ali de classe média que investe na Bolsa de Valores. Né? 40% ali de capital especulativo, 25% são pessoas que investem. Elas têm a sensação, a falsa sensação de que estão ricas. Sim, porque o cara pega o valor da ação, ele converte em dólar e diz, cara, ganhei muito, meu. Nos últimos anos eu multipliquei o meu dinheiro 5 vezes. 5 vezes e meia. Aliás, foi exatamente neste ponto, quando atingiu 5 vezes e meia, que a bolsa de 29 quebrou. É uma mera coincidência. Então o cara olha e diz, cara, eu tô bem, mano. Eu tô bem. Eu tenho tantos milhões em ações. Eu ganho aqui meu dinheirinho, tenho minha casa, meu carro, tenho milhões de dólares em ações. Então ele está sossegado, ele está achando que ele fez um bom negócio, às vezes continua apostando, continua colocando mais dinheiro, mas é claro, porra, ganhei esse dinheiro sem ter que trabalhar. Então esse dinheiro, ele some lá na nuvem, vamos dizer assim. Não existem os dados que você baixa que vão para a nuvem. Esse dinheiro está indo para a nuvem, que se chama Bolsa de Valores. Só que a hora que esse povo se assustar e quiser transformar esse dinheiro em poder de compra de fato, não vai valer nada. Nada. Que foi o que aconteceu na Alemanha, foi o que aconteceu nos Estados Unidos em 29 e o que vai acontecer agora nos Estados Unidos. Compreende a pegadinha? Não vai valer nada. Então quem vai tomar na cabeça? O pobre já está tomando na cabeça. Certo? Ele não só está tomando na cabeça, como ele sabe, ele pensa que está tomando e está de fato. O investidor na bolsa, ele está tomando na cabeça, mas na mente dele ele está bem. Ele está achando que está tudo certo. E eu vou provar para você que está tudo errado. Sabe quanto cresceu o PIB dos Estados Unidos de 2019 a 2025? Você sabe? 17%. 17%. E você tem uma inflação não estatística, mas uma inflação monetária de 42%. Isso gera uma distorção tremenda, tremenda. Daí vai lá o Donald Trump dizer que a economia está indo bem, que está indo bem. O Jeremy Powell dizendo que a coisa está estável, que não sei o que. Não está nada estável, está indo de mal a pior, gente. Compreenda isso. Compreenda isso. Só a onda do tsunami ainda não bateu na praia. O pessoal está jogando frescobol, tomando sorvete, paquerando as meninas, passando bronzeador. Só que a onda, o tsunami está lá, cara. Você está compreendendo o que está acontecendo? E com a baixa dos juros no Federal Reserve, você potencializa mais ainda. Você aumenta mais ainda o pipinóforo, cara. Aonde você acha... Não, me responda você, meu amigo. Zé Poeta, Levi, os caras que eu conheço que são seguidores, né? Tem vários aqui, várias pessoas, né? Pessoas que são queridas, né? Agora já se transformaram pessoas da família, né? Do nosso canal. Então, me responda. Vou até achar aqui uma que fez um... Olha aqui, ó. @univer09. Ficou charmoso de boné. Tem que usar o boné. O Brasil é dos brasileiros. O Brasil... entendi. Mudar o boné. E outra aqui. Tem vários, né? Daí tem aqui
A Meire Lima disse assim, eita, não penteou o cabelo hoje. Não é verdade, Meire. Não é verdade. Eu penteei o cabelo, tomei banho, penteei o cabelo e botei o boné. Não, eu não sou igual ao governo, o governo dos Estados Unidos que manipula os dados de inflação para enganar o povo. Não, eu não quero enganar vocês. Quando eu tiver com o cabelo descabelado, mesmo, vocês vão saber que eu tô com o cabelo descabelado e foi assim, pega os primeiros vídeos lá, eu acordava e não penteava o cabelo ficava assim, pá, parecia o Einstein, né? Então eu quero saber de você o seguinte, o que que você acha? O que que você está achando disso aí? Essa inflação que o governo está divulgando lá nos Estados Unidos é real? De 2019 até agora? Claro que não. Claro que não é. O fato é que foi injetado um monte de dinheiro, cara, um monte de dinheiro. Você veja só, a quantidade de dólares que cresceu é um troço absurdo, cara. É um troço deselegante. Você tá me entendendo? 42%. Então, a hora vai explodir. Vai, não tem jeito. Qualquer pessoa da escola austríaca, que eu particularmente eu prefiro, porque ele é real o troço. Qualquer um que estuda, né, na escola austríaca vai dizer a bomba vai explodir, cara. Vai haver o que eles chamam de ajuste severo. E o que é esse ajuste severo? O pessoal da Bolsa de Valores vai cair do cavalo. Vai perceber que o que ele pensa que ele tem não vale. Se você vender hoje as suas ações, converter em valor hoje, você tem um ganho. Tá lá em dólares, tá? Né? Aí você compra em ouro. Ah, mas se eu comprar em ouro eu perco tudo que o rendimento. Ah, é, filho. Tá começando a entender? Tá começando a entender? E mesmo em ouro, mesmo que você venda todas as suas ações, converta em ouro, mesmo em ouro, você vai receber um papel. Ouro físico mesmo está muito difícil. Muito caro, extremamente caro. E tem outra, lembra a Lei 29? Os caras, o governo começou a confiscar o ouro, tinha que entregar no preço que eles queriam. Se não entregasse, tinha uma multa e mais prisão, não sei o quê. Multa hoje equivalente a $200 mil, se não entregasse. Você compreende? Então, mesmo que você tenha ouro físico, você está correndo risco. É isso que eu quero passar no canal. Então, veja, o PIB dos Estados Unidos cresceu 17% no período. Setor produtivo, que realmente produz riqueza, serviços, riqueza, 17%. E a inflação real, ou seja, a grana, cresceu 42%, mais que o dobro, gente. Mais que o dobro. E é por isso que tem um pessoal que não está entendendo. Diz, cara, mas pô, pera aí, meu. O aluguel dobrou, a carne subiu 35%, o seguro subiu 75%, andando para cá, né? Os juros da hipoteca de 3 para 7%. Tem alguma coisa errada, cara. Tô vendo que o orçamento não tá cabendo mais, o poder aquisitivo está indo para o vinagre. E o governo veio dizer que a inflação é 2, 3%. Pessoal, é como se você gastasse só em arroz, feijão, água, luz. Se a tua vida fosse isso, a Terra refletiria, mas não é. Você tem que comprar remédio, você tem que trocar o pneu do carro, você tem que comprar um uniforme para o filho, para a escola. Então, quer dizer, isso passa batido no cálculo da inflação. Só que no teu bolso não passa batido. Isso que eu quero dizer. No teu bolso não passa batido. No teu bolso você olha ali, cara, tá estranho. Eu estou ganhando mais, mas estou podendo menos. Você compreende? Você entende o que eu estou te falando, né? Você entende o que eu estou te falando? Eu estou ganhando mais em termos de valor, né? O cara diz assim, eu estou ganhando $15 mil, $20 mil, $30 mil. Estou ganhando mais. Ou $1.000, ou $500, sei lá, o valor cada um, né? Mas eu estou podendo menos. Como é que pode? Eu estou ganhando o dobro do que eu ganhava 2 anos atrás e eu estou podendo menos. É exatamente isso que acontece. Então tem muita sacanagem, muita pegadinha, sabe?
E daí o que vai acontecendo? Deus vai dizer, mas peraí, Ricardo, alguém tem que estar ganhando nessa história. Alguém tem que estar ganhando nessa história, pô. Claro que tem alguém que está ganhando nessa história. A elite, os grandes empresários, o topo da pirâmide. O topo da pirâmide está ganhando. Por quê? Porque eles estão comprando ouro em grande quantidade. Eles estão comprando terras em grande quantidade. Eles estão comprando equipamentos em grande quantidade. Equipamentos está crescendo. E vão comprar as ações quando as ações desabarem. É isso. E a quantidade de ações que eles têm é tão grande, tão grande, tão grande, que eles podem ir vendendo aos pouquinhos para não chamar atenção, mas esses ao pouquinho é bastante coisa. Né? Ah, tem uma manada lá. Eu vou pegar um bezerrinho. Imagine eu. Caço lá. Um bezerrinho. Para a manada, foi só um bezerrinho. Mas para mim eu posso passar um mês comendo. Você está entendendo? Você está entendendo o que é? Esses caras têm tantas ações, mas tantas ações, tantos, e o mercado está tão inchado, inflado, que eles vendem lá 2 bilhões de dólares, 500 milhões de dólares, não chama atenção. Então, eles estão fazendo o patrimônio, estão fazendo o ganho real e não está chamando atenção porque é tão grande o tamanho da coisa que eles não precisam e nem podem tirar muito. Se eles tirarem muito, eles assustam a manada, não é verdade? Então, esse circo todo está sendo montado no sentido de que, no objetivo do quê? De concentrar a renda na mão de poucos. Essas famílias aí, esses caras que realmente detêm o poder. Os privilegiados, os que o governo defende. Porque você acha que o governo defende o pobre? O miserável? Não. Não. O governo defende a elite. O pobre, o miserável, se morrer, se for para a guerra, não sei o que, é melhor até. Vamos diminuir o número de pobres aí que tem demais. Ele defende a elite. Ou não. Então é essa a questão que eu quero dizer para vocês. Essa economia que o Donald Trump diz que está indo bem não é real, certo? É baseada em números, não em coisas concretas. Os números enganam, enganam tremendamente. As estatísticas enganam tremendamente. Tem muito cálculo errado, desde o básico, desde o básico. Tem gente que ainda faz cálculo de riqueza da população por renda. Renda per capita. Daí você pega a renda do Kuwait, divide pelo número da população, você tem uma renda per capita razoável. Só que o povo vive numa merda, desgraçado. Por quê? Porque esse dinheiro está concentrado na mão de um sheik lá, do rei, do sei lá. Está compreendendo? Então não quer dizer nada. Então tem muito dado econômico que as pessoas analisam, principalmente os que estão iniciando, analisam e dizem, pô, mas isso aqui, mas isso ali, mas isso lá, e daí é contada uma historinha pela mídia, que é comprada por esses caras, que é manipulada por essas grandes corporações, é contada uma historinha pela mídia e o cara vai acreditando. Vai acreditando, vai acreditando. Você é pobre porque você se esforçou pouco, você é pobre porque você não é inteligente o suficiente, você é pobre porque é pobre mesmo, você é pobre porque o teu destino é ser pobre. Você está entendendo? Sendo que, na verdade, existe uma sacanagem tão bem montada para você não sair da pobreza, que você acha que o problema é você. E que os caras que conseguem começar uma empresa numa garagem e ficar trilionário são caras iluminados, têm estrela, têm QI extraordinário. E não é nada disso. Eles têm facilidades de empréstimo a preço a fundo perdido, a juros zero, e na quantidade que quiserem, na quantidade que for necessária para vencer o jogo. Essa é a diferença. Na quantidade que for necessária para vencer o jogo, a fundo perdido e a juros zero. Como é que você vai competir com isso? Como é que você vai competir com isso? E é por isso que a China não deixa entrar. É por isso que a Rússia não deixa entrar. Esse tipo de pensamento não. Obviamente pagaram um preço alto pela autonomia deles.
A Rússia mais do que a China está, né? Pagaram um preço alto. Mas é porque não queriam ficar sujeitas a esse tipo de desaforo que o Donald Trump fez com os líderes da Europa, dizendo assim: vocês são fracos, vocês são os fracos. Em termos de PIB, em termos de desenvolvimento econômico, tal, você vai comparar a Alemanha com a Rússia, você vai ver que a Alemanha está muito acima. Mas é chamado de fraco. Por quê? Porque está comendo na mão do americano. Agora começa a dizer: não, peraí, calma lá, cocada, não é bem assim não. Tá? A gente depende de vocês, nós estamos na mão de vocês, mas sem ofensa. Sem ofensa. Estende tapete vermelho, não ofende o Putin, elogia. Agora o Putin está elogiando o plano estratégico do governo estadunidense. Você está compreendendo? Então a situação é essa: tem muito dado mascarado, tem muito dado equivocado, tem muita manipulação, isso que eu quero dizer para você. Agora os austríacos, a escola austríaca não é essa, não. Não, não tem brincadeira. Eu sou descendente de austríaco. Já estive na Áustria. Aliás, a minha família na Áustria é que nem Silva aqui no Brasil. Tem bastante, bastante mesmo. Você olha as lojas, tudo. Então, eu sei o que é. Meu pai falecido, trabalhou no mercado financeiro a vida inteira. Desde entregador de carta até diretor de um grande banco. E depois continuou. Se aposentou com 40 anos e depois mais 40 anos. Continuando na vida privada, como financista. Então a gente sabe que nessa linha do pensamento austríaco não tem essa conversinha, sabe? Não tem essa conversinha fiada. Não tem essa enganação, essa manipulação, esse joguinho que faz com que alguns ganhem muito e os outros entrem pelos canos. Então é bom ficar esperto, estadunidense. Você está sendo enganado, você está sendo conduzido para o matadouro, você vai receber uma onda de 30 metros na tua cabeça e corre o risco de você achar que é ilusão de ótica e vai continuar chupando sorvete. Escuta o que eu estou falando, pessoal do canal, vocês estão de testemunha. Desde o começo do canal eu falei as coisas que iam acontecer lá no Donald Trump, nas tarifas, não falhou. Ou falhou alguma previsão que eu fiz? Não, né? Então, por favor, não me deixe... Só é 1 ano que eu estou aqui. Tá? O Donald Trump fizeram um levantamento, diz que no mandato no Donald Trump 1, ele mentiu mais de 30 mil vezes. 30 mil vezes ele mentiu. Então, o que se espera de um ser humano desse? Se é que dá para chamar de ser humano. Então é isso, gente. Compartilhe, comente, se inscreva. Mande um pix se você quiser, obviamente. Ninguém é obrigado a mandar. Né? Você pode continuar assistindo gratuitamente, sem problema. Agora, se você quiser ajudar o canal, você pode mandar um pix. Está aqui o endereço. pix.dizimista@gmail.com. Compartilhe, comente, se inscreva, deixe o teu like. E pode continuar falando do meu cabelo. Pessoal, faça qualquer coisa, só não fique parado. Um abraço, até a próxima.